Alô, beleza? Hoje a gente vai fazer funcionar o nosso login, pelo menos não com o back-end, mas fazendo validações do front-end, tá? E para isso a gente vai usar o React Hooks, especificamente o UseState. Mas o que é o React Hooks? Vamos lá. React Hooks. O que ele diz sobre o React Hooks? Ele vai nos dizer que os React Hooks, que ele traduz como ganchos, permite que você use diferentes recursos do React Native em seus componentes. Então ele vai nos auxiliar de diversas formas. Existem vários hooks, como por exemplo o de estado, que é o primeiro que a gente vê, o de contexto, o de referência, o de efeito e assim por diante. Então, cada um desses hooks vão servir de uma forma diferente para o seu aplicativo. Nesse primeiro caso aqui, a gente vai usar o State Hooks do React. Como que ele funciona? Especificamente aqui, na documentação do React Native, o hook de estado é como armazenamento de dados pessoais de um componente. Então, ao invés de simplesmente usarmos variáveis, né, declararmos um let ou um var, a gente vai usar o React Hook UseState. Como que ele é usado? Vamos ao nosso código. Primeiramente, nós temos que importar do React o UseState. Então vamos lá. Import from React. Então ele não é do React Native, da lib React Native, mas da lib React, tá? E ele é o UseState. Isso. E como que nós usamos ele? Nós declaramos da seguinte forma: dentro da nossa função, antes do nosso retorno, declaramos uma const que recebe o nosso UseState. Opa. Essa const ela vai ser vista de duas formas. A primeira forma é o que a gente vai ler, e a segunda forma é o que a gente vai escrever nela. Então aqui é o editável, né? Editável, vamos dizer assim, e aqui é o que é lido, que é mostrado na tela para a gente. Então vamos ao caso aqui do login. Vamos lá, login. E vamos chamar esse de setLogin, que é o que a gente vai chamar para mudar esse login. Então, primeiramente, vamos imaginar que o nosso login seja email@hotmail.com. Essa aqui seria, se você obviamente pode deixar o hook como vazio, como padrão, como um objeto, tá? Como, enfim, várias coisas, tá? Como um array também de objetos, enfim. Vamos voltar ao nosso e-mail. Dentro do nosso input, text input, a gente tem um parâmetro chamado value, que exatamente vai receber o nosso login, tá? Beleza? Então, olha só, por ele já estar inicializado, ele também vai inicializar com essa inicialização. Para o caso da gente querer mudar esse e-mail aqui, simplesmente, tá? Ele não vai aceitar, ó, estou apagando aqui, estou tentando digitar outras coisas, ele não aceita. Para a gente alterar o nosso valor, a gente tem que ter um onChange text, tá? Esse onChange text, igual, vai receber o nosso setLogin, ok? Então, no caso aqui sem. Então, o que a gente for digitar aqui, agora sim, ele já consegue apagar. O que a gente for digitar aqui, ele vai mudar a nossa variável login. Por exemplo, eu vou colocar um texto aqui embaixo, texto, para a gente ver como é que isso funciona. Texto. E vamos colocar o nosso login aqui dentro. Beleza? Ó, beleza. Aqui, nosso e-mail é o nosso login. Então, quando eu mudar aqui, ele tem que mudar também o que está aqui dentro desse login. Então, se eu digitar teste, ele vai mudar para teste. Então, o hook do UseState funciona dessa forma. Se queremos editar a nossa variável, temos que chamar o setLogin.
Se queremos visualizar, temos que chamar o login. Nesse caso aqui, sempre a primeira casa, né, para visualizar e a segunda casa para editar, independente do nome que você colocar aqui. Normalmente a convenção a gente faz da seguinte forma: todo nome que a gente coloca na esquerda, a gente repete na direita e coloca 7 no início, levando em conta o camel case, tá? Então a próxima letra aqui seria a maiúscula. Então normalmente essa boa prática que a gente costuma seguir com o desenvolvimento do React Native. Vamos fazer o mesmo para a senha. Vamos lá, aqui. Placeholder já existe, né? Value. No caso aqui temos que criar um password. Set password. E colocamos aqui no lugar login, set login. Beleza? Então, obviamente o nosso password vai começar zerado e o nosso login também vai começar zerado. Beleza? E nós podemos excluir esse texto aqui que nós pegamos. Bom, agora nós precisamos fazer a validação sobre o nosso botão entrar, que é o que eu quero fazer. Quando eu clicar em entrar, ele vai ativar alguns tipos de validações. Primeiramente, para a gente fazer a nossa validação, o Touchable Opacity ele tem um parâmetro chamado onPress, que quando a gente o pressiona, ele vai chamar uma função que é click. Sei lá, vou chamar click aqui e depois eu mudo o nome, tá? Essa função click ainda não está criada. Vamos lá, click. Beleza. Vamos fazer da maneira certa aqui. Com o JavaScript. Fazer um array function, beleza? Então, quando eu clicar no entrar, ele vai chamar essa minha função click da seguinte forma, usando um array function, tá? Então, essa é a simplificação de uma função, beleza? Então, ele chama esse click e, por exemplo, vamos fazer com que esse click sete o nosso login para novo login, beleza? Então, por exemplo, se a gente clicar, ele vai setar o nosso login para novo login e vai aparecer aqui dentro da caixa. Exatamente. Então, a nossa função click, ao clicar no botão, está funcionando. Mas não é isso que a gente quer fazer. Primeiramente, a gente quer algumas regras. Quais são elas? Queremos que login e senha não estejam nulos. Vamos deixar essa vírgula aqui. Beleza. E segundo, caso não sejam nulos, chamar backend para login. Obviamente eu estou simplificando bastante, mas vamos para esse primeiro caso, tá? Vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, o nosso login tem que ser diferente de nulo. E se o nosso login for, na verdade, igual a nulo, a gente vai fazer o seguinte. A nossa borda do nosso login vai ficar vermelha, indicando para o usuário que ele precisa colocar o login aqui dentro. Como vamos fazer isso? Primeiramente, a gente vai criar a ideia é a seguinte. A gente vai criar um estilo, criaremos um estilo, e depois, faremos o estilo condicional para o nosso login. Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui. A gente tem o input, que a gente vai fazer o seguinte. Input. Vamos chamar só de validation, né? Não, vamos chamar de input validation. Input validation. Border color red. Que vai ser red é 880000. Pode ser esse aqui.
Tá vírgula aqui para ele parar de dar erro. E border width 1. Beleza. Agora, como que a gente faz essa validação aqui dentro do nosso login? Vamos lá. Novamente vamos fazer o recurso do useState, mas agora de uma forma diferente. Vamos só copiar isso aqui e vamos chamar de login validation e set login validation. Vamos colocar eles como true primeiramente, tá? E vamos fazer da seguinte forma: se o login for nulo, o set validation login vai ser false. Opa. Beleza. Ok? Então, a gente vai fazer da seguinte forma também no nosso input. Vamos lá. Vou até dar um espaço aqui para separar. No nosso input, na verdade, o nosso estilo aqui. Vamos botar uma outra vírgula. Se esse nosso login validation for igual a false, então nós vamos chamar essa nossa nova validação aqui, input validation, tá? Input validation. Beleza. Vamos ver se funciona? Se eu clicar em entrar, tá, input validation não, styles.input validation, beleza. Vamos ver se funciona? Se eu clicar em entrar, bom, aqui a gente inicializou o login com uma string vazia, tá? Então, no caso aqui a comparação seria string vazia ou nulo. Agora sim. Agora é para ele funcionar. Beleza, ó. Ficou com uma bordinha vermelha, a gente pode aumentar mais a cor desse vermelho. Podemos botar FF. Agora sim, está mais vermelho ainda. Podemos aumentar isso aqui para 2. Beleza. Então aqui já está indicando que o login tem que ser preenchido, tá? Não pode ficar fora do preenchimento. Beleza? Vamos fazer o mesmo para a senha. Então vamos lá. If set password validation. E que nosso text input a mesma validação. Vou colocar dentro de um array e fazer a validação. Password validation. É falso? Se sim, então input validation, tá? Ok, então vamos lá. Vamos testar. Se eu apertar entrar, login sem ok. Vou alterar aqui para resetar o aplicativo. Beleza, vamos lá. Se eu colocar qualquer login e apertar entrar, somente a senha. Claro, tem que mudar aqui para password também, né? Password, beleza. Então, se eu colocar qualquer coisa aqui e apertar entrar, somente a senha vai dizer que deu certo. Deu errado no caso, né? Vamos fazer agora o caso contrário, né? De ele aceitar e tirar essa lista vermelha. Que no nosso caso é só fazer um else e true. No mesmo caso aqui do login. E true. Beleza. Vamos lá.
já sai a nossa revalidação, né? Beleza, mas caso o login não seja nulo e a senha também não, ele deve chamar o nosso back-end. Então a gente vai fazer uma outra função de chamar back-end. Vamos fazer aqui embaixo. Chamar back-end. Como a gente ainda não tem um back-end, a gente só vai simular, tá? E como que a gente vai simular isso? Dentro dessa chamada back-end, pode acontecer as seguintes coisas. Login não existir. 2. Senha incorreta. 3. Qualquer erro de servidor genérico. E 4. Sucesso. Redireciona a próxima página, tá? Nesses 3 primeiros casos específicos, eles vão ser retornados por uma mensagem genérica que a gente vai fazer um modal, mostrando uma mensagem de erro. A gente não vai tratar um por um separadamente, porque a mensagem vai ser genérica, nesse caso específico do front-end. No caso do back-end, ele pode tratar esses erros aqui, mostrando uma mensagem diferente. Então, na verdade, para sermos mais rápidos, ao invés de um modal, a gente vai chamar um alert, tá? Primeiramente, o alert é um componente core do React Native. Então, vamos chamá-lo aqui. Então, a maneira que ele se comporta é assim. Chamamos ele, colocamos .alert e temos 2 escopos aqui. O primeiro é o título, falha. Vamos botar uma mensagem bem genérica. E o segundo é a mensagem. Houve um erro ao fazer o login. Tá? Vamos fazer de novo aqui os nossos testes. Ok? E agora ao entrar, ele deveria mostrar o nosso alert, mas talvez pelo fato de estar na web, ele não vai mostrar. Então vamos tentar no Android. Então aqui estamos no Android, se apertarmos entrar, ele vai dar nosso erro, ele vai dar falha, logicamente. Por quê? Porque na verdade eu não estou fazendo nenhum else aqui, nenhuma configuração, para que seja chamado só após essas outras validações. Então vamos fazer isso antes, né? Que no caso seria o login é diferente de nulo ou login só com N, né? Na verdade, ao invés de fazermos com login, não, vamos ter que fazer com login. Ou o login é diferente de isso aqui, tá? Mesmo com o password. Password. Beleza. Aí sim, caso ele caia nesse caminho aqui, pode tirar esse aqui. Beleza, aí sim, ele vai fazer a nossa chamada, tá? Nesse caso aqui, ao invés de os, são is, operadores lógicos aí, lógica matemática, né? Verdade lógica da tabela verdade básica aí que eu tô faltando. Beleza, deixa eu ver. Tá, assim. Beleza, só aponta aqui os erros desses, tá? Deixa eu aumentar para esse caso específico aqui. O tamanho de 300 para 330 e aqui também. Beleza. Beleza. Vamos lá. Só para estar a tela um pouquinho maior aqui, né? Beleza. Se eu digitar um login qualquer, uma senha qualquer, tá? E apertar entrar, aí sim ele vai chamar o nosso chamar back-end. Então a gente passou pela primeira etapa e no caso a gente faz na próxima aula a segunda etapa, que é deu certo e nós vamos ser redirecionados para uma nova página. E é isso, até uma próxima, pessoal. Continuem acompanhando aí.